Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Voltei para as lives aqui às segundas-feiras. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vou colocar o tema da nossa live, que é sobre quebra de padrões. Muito obrigada aí pela presença de todos. A gente começa essa semana fazendo lives num horário diferente. Então eu sempre fazia ali às 21, resolvi antecipar, fazer às 20h30 para que a gente possa aí ter mais tempo para conversar e estar aí juntos. Obrigada aí pela presença de vocês. Eu tava com saudade de fazer live com vocês, gente. Boa noite, Bárbara, Marli, Thiago, Amara. Boa noite aí para todos vocês, sejam muito bem-vindos, tá? Gente, seguinte, eu já coloquei aqui o tema da live, que é quebre padrões repetitivos. A live de hoje vai ser muito voltada para a gente falar sobre essas mudanças de hábitos que às vezes a gente vai precisar promover na nossa vida, né? A gente vai repetindo alguns comportamentos que não fazem bem pra gente, né? O horário ficou bom, né, Bárbara? E qual que é a proposta aqui, gente? Fazer meia hora de live. Então, toda segunda eu vou estar aqui com vocês e durante essa meia hora a gente vai falar sobre assuntos aí relevantes, sempre voltados aí pensando para que você que está aí do outro lado consiga ter mais autonomia, para que você consiga ser mais independente emocionalmente também. Então, eu sempre vou trazer temas aqui importantíssimos para o seu desenvolvimento, tá? Ai, Bárbara, obrigada. Eu conto sempre com vocês. Vocês não me abandonam nunca, né? A gente ficou um tempinho aí sem live, mas bora voltar com tudo. Gente, eu queria pedir pra vocês também, pra quem tá aqui na live, hoje eu entrei até sem filtro pra poder a internet não cair. Que vocês compartilhem com mais uma amiga ou um amigo. Vamos trazer mais gente pra participar da live de hoje, porque o tema está interessantíssimo. E compartilha com alguém que você sabe que vai fazer diferença aí na vida dessa pessoa, tá? Então, vou repetir o tema aqui para vocês, que é quebre ciclos repetitivos. Por que é tão difícil mudar? Eu queria que vocês me dissessem também o que vocês acreditam sobre mudança. Vocês pensam que é fácil mudar? Que é difícil de mudar um hábito? O que vocês pensam sobre isso? Compartilhem aqui comigo para eu saber a opinião de vocês. Quem acha que é fácil, coloca aqui, é fácil. Quem acha que é difícil mudar um hábito, coloca aqui, difícil. Vamos ver a opinião de vocês aqui, que é importantíssima para mim. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Porque a live de hoje será exatamente sobre isso. Por que a gente encontra dificuldades para mudar hábitos, mesmo que esses hábitos não nos façam bem. Oi, Cíntia, boa noite. A Cíntia comentou aqui que acha difícil, né? Vocês concordam com a Cíntia ou não? A Bárbara também falou que é difícil. Então, vamos lá. Quando a gente fala em mudança de hábito, pessoal, primeiro só tô fixando aqui o tema para vocês. Primeiro eu quero fazer uma observação, que é a seguinte: o que é padrão, né? O que é padrão que se repete na nossa vida? Que isso é importante a gente começar identificando, né? Um padrão é um comportamento que a gente repete, na maioria das vezes, sem ter, às vezes, tanta consciência naquilo que a gente está fazendo. Vamos pensar em coisas básicas que a gente faz no dia a dia, mas que a gente não nasceu sabendo fazer essas coisas, né? Escovar os dentes, por exemplo. Pensa quando você era criança. Quantas vezes os pais ou cuidadores precisaram te lembrar que você tinha que escovar o dente? Porque se deixasse por nós, a gente não faria, né? Até que isso vire um hábito, os estudos apontam que levam até mais ou menos uns 7 anos para que isso vai se tornar um hábito. Para que você entre no banheiro, vai escovar os seus dentes, sem que alguém tenha que te pedir para você fazer isso, tá? Então, a construção de hábitos, ela demora, ela leva um tempo, certo? Para construir um hábito, eu preciso de tempo. Ok, partindo desse princípio,
A maioria das pessoas querem, o que a maioria das pessoas querem, gente? Modificar hábitos que elas levaram anos para construir em poucos meses, não é isso? Vocês observam que isso também acontece, às vezes acontece inclusive com você. Às vezes você quer modificar um hábito que você tem, que você está cultivando ele ali há anos, e aí a gente quer ter o resultado com muita rapidez, não é isso que acontece? A gente quer modificar um hábito de longos anos em pouco tempo. Quem faz dieta, não sei se tem alguém que faz dieta aqui, fica muito evidente, né? Às vezes a gente levou anos para ter um hábito ok, ou o contrário, né? A gente levou anos para construindo ali um hábito, e aí a gente quer modificar isso na dieta, às vezes em poucos meses, né? E vamos partir desse princípio, que eu vou precisar de tempo. Para a gente poder quebrar esses padrões que são repetitivos na nossa vida, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, tá? Imagina que vocês sempre pegam um caminho para ir para o trabalho. Então, todos os dias você pega aquele mesmo caminho para ir para o trabalho. Você já conhece a sinalização, você já sabe onde tem lombada. Você vai todos os dias por esse caminho. Só que esse caminho, ele não tem tanta luz, mas você já sabe onde estão ali os buracos, né? É um caminho que não é tão iluminado, é um caminho que tem muitos buracos, mas de tanto você passar nesse caminho, porque todos os dias você vai para o trabalho pegando esse caminho, você já sabe onde tem os buraquinhos, onde você vai ter que parar. Isso já é habitual para você. E aí, quando a gente vai precisar modificar esse padrão, é como se eu te oferecesse um outro caminho para você ir para o trabalho. Olha, tem um outro caminho aqui que é mais iluminado, só que às vezes você vai levar um pouco mais de tempo, mas a estrada é melhor, não tem tanto buraco, mas você vai levar 5 minutinhos a mais. O que vocês acham que é a tendência do ser humano fazer? Ir por um caminho conhecido, mesmo com buracos, ou ir por um caminho melhor, mais desconhecido? O que vocês acham que é a tendência aí das pessoas a fazer? Compartilha aqui comigo, que eu quero saber. Eu quero ouvir vocês também, tá? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o comentário da Bárbara. A Bárbara é Nutri e ela pode comentar aqui também. Depois eu vou até usar o exemplo dela aqui para vocês. A Luca comentou, conhecido. A tendência das pessoas é continuar naquele caminho esburacado que ela passa todos os dias. Gente, isso é hábito, né? Isso é permanecer na zona de conforto, que nem sempre é confortável. Quando a gente fala zona de conforto, não é um lugar lindo, maravilhoso, não. Às vezes é eu continuar pegando essa estrada esburacada, estrada escura, mas eu já sei, é uma estrada que eu conheço. Então, para que você comece a quebrar esses padrões, a mudar a sua estrada, vai precisar o quê, gente? Eu separei aqui alguns pontos que são super importantes para comentar com vocês. O primeiro passo para você começar a mudar de hábitos, quebrar padrões, vamos pegar essa metáfora, pegar essa outra estrada aí que é nova, é você identificar as coisas que você precisa mudar. Então, qual é a área aí da sua vida que você percebe que você sempre tem os mesmos erros? É na área profissional? É na área dos relacionamentos? É com a família? Aonde é que você costuma permanecer com esses mesmos erros e tendo os mesmos resultados? É na área alimentar, com a sua saúde? Onde é que você identifica que é um padrão que você continua repetindo e você continua tendo resultados que você não gosta? Primeiro ponto é você se conscientizar, é você entender qual é a área ou a situação, se quiser ser mais específico, né, que você precisa modificar. Qual é o padrão? De onde está esse padrão? Então isso é muito importante que você comece a identificar. A Bárbara colocou, relacionamento deve ser assim também, mas medo de... Exatamente, Bárbara, no relacionamento, isso acontece, ainda tem alguns agravantes a mais no relacionamento,
né? Tem a questão também da autoestima, tem tudo aquilo que nos contaram sobre relacionamento. O que a gente aprendeu sobre relacionamento? Que a gente tem que ter muita paciência, que tem que esperar o outro às vezes mudar, que o amor suporta tudo. E isso são histórias que vão contando pra gente e que vai fazendo a gente às vezes permanecer em lugares que não estão mais fazendo sentido pra gente, tá? Mas a história é a mesma, né? Pra você começar um novo relacionamento ou sair desse relacionamento, é como se você fosse pegar um novo caminho, um caminho desconhecido, um caminho que às vezes é mais iluminado, mas que você não sabe quanto tempo a mais você vai demorar para chegar no seu destino. A Luca comentou aqui também na organização, né? Então o padrão que às vezes ela tem é organizar. Então pode ser organizar coisas, organizar dinheiro, né? Cada um aqui vai ter o padrão que incomoda e que você às vezes quer mudar. Às vezes as pessoas falam pra mim, Laís, eu sei o que precisa fazer, mas eu não consigo fazer, né? E aí vai entrar dentro de uma coisa que é importantíssimo pra gente hoje aqui nessa live. Por que a maioria das pessoas desistem aí no meio do caminho, né, gente? Porque pra gente conseguir modificar esse padrão, conseguir pegar um caminho diferente, eu preciso ter algo que é muito importante, que é a constância. Eu preciso ter disciplina e eu preciso ter constância. E a gente sabe também que o ser humano não gosta muito dessas duas coisinhas, de ter disciplina e de ser constantes. Por quê? Justamente porque o nosso cérebro, gente, é muito imediatista. A gente quer recompensas rápidas. A gente quer começar a pegar um caminho e já saber o que tem naquele caminho. A gente quer começar uma dieta e já perder 20, 30 quilos. A gente quer começar no emprego e já ganhar a promoção, né? Vou falar como ter, Luca, vou falar. Fica aqui na live que eu vou contar pra vocês como que faz para poder modificar isso. Duas coisas importantes eu comentei, a constância e a disciplina. Mas primeiro de tudo, você precisa ter a consciência de qual é esse padrão que você precisa mudar, né? A Luca comentou aqui que é na organização, mas às vezes vai ter pessoas que é no relacionamento. Então, Laís, eu sempre atraio pessoas que não me valorizam. Eu sempre atraio pessoas que me desprezam. Eu sempre tenho os mesmos resultados. E quando eu tenho os mesmos resultados, gente, é porque eu estou fazendo algo repetidas vezes e que não é algo que está me favorecendo. Pode estar favorecendo qualquer outra pessoa, menos a mim. A Bárbara comentou, precisamos treinar a paciência. Sim, Bárbara. E treinar a paciência é algo que precisa de tempo. A gente vai, às vezes, ter que lidar com algumas frustrações, nossa. Mas é importante tudo isso para a construção do nosso crescimento também. Paciência não é fácil, mas é algo que é necessário, né, gente? Então eu comentei com vocês que o primeiro ponto é ter a consciência, se conscientizar, identificar qual é o padrão. Feito isso, o próximo passo, gente, é negociar. Eu vou precisar negociar algumas coisas comigo. Vamos pegar a questão da alimentação. Temos uma Nutri aqui também que pode confirmar isso comigo, né? Então eu comecei a fazer um trabalho com uma Nutri. A Nutri vai passar lá a minha dieta, que eu vou precisar seguir. Eu preciso fazer negociações comigo. Então, se de segunda a sexta eu tenho que comer lá mais salada, menos carboidrato, eu preciso negociar. Porque às vezes vai passar um bolo ali que alguém tá comendo, às vezes eu vou querer comer. Mas eu preciso negociar isso comigo. É importante eu comer esse bolo? Está alinhado com aquilo que eu desejo? Com o meu resultado, né? Com aquilo que eu espero lá na frente? Então, o segundo ponto importantíssimo é você fazer essa negociação com você. Você vai precisar fazer esse compromisso com você, se comprometer. Uma vez que você identificou qual é o padrão que você precisa quebrar, o segundo passo é se comprometer com você. Que aí a gente chega numa parte delicada, não é mesmo, gente? A gente vive cobrando as outras pessoas, né? Fulano não tá sendo, às vezes, legal comigo, não tá cumprindo o que promete. E quantas vezes a gente se promete coisas e não cumpre para nós mesmos? Não é?
Digam aqui pra mim se você tem prometido coisas pra você e deixado de cumprir essas coisas. Você tem feito isso com você? Que aí entra no segundo ponto importantíssimo que eu tô construindo aqui com vocês. Primeiro, conscientização. Segundo, a negociação. Você ter esse compromisso com você é importante. Para você construir um novo padrão, para você construir um novo hábito, você vai ter que se lembrar o tempo todo o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. A Luca, várias. E acontece, né? A gente se promete coisas. Eu não vou mais conversar com tal pessoa. Eu não vou mais comer tal coisa. Eu não vou mais fazer tal coisa que não faz sentido para mim. E a gente vai quebrando essas promessas. E vai perdendo a credibilidade que a gente tenta construir com nós mesmas, né? Então é importante essa negociação. Você precisa lembrar para onde que você está indo. A Bárbara colocou, Laís, a pessoa tem que estar consciente do que está fazendo. Exatamente. Porque senão vai passar, no caso da dieta, né? Vai passar o bolo, eu vou comer o bolo. Vai passar o arroz em excesso, eu vou comer o arroz em excesso. E aquele combinado que eu fiz comigo? Onde que fica? Né? Então a gente precisa negociar isso, que é o segundo ponto importante para você quebrar esses padrões que você fica repetindo e que você tá cansada de repetir, certo? Gente, depois vocês vão me falando aqui se a live tá fazendo sentido para vocês. Se vocês estão gostando aí do que eu tô trazendo e da forma que eu tô falando aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que eu vou respondendo também, tá? A gente tá falando, para quem tá entrando agora, eu tô falando sobre quebra de padrões. Por que é difícil mudar? Uma das respostas é porque as pessoas têm muita dificuldade em ser constante e ter disciplina. E aí eu tô construindo com vocês aqui como que você faz para aplicar isso. Porque não adianta nada, né, a gente saber e não aplicar, né, gente? Vou falar sobre isso também. Então, primeiro ponto, conscientizar. Segundo ponto, negociar, ter esse compromisso com vocês. E aí, gente, eu quero falar algo importantíssimo aqui para vocês. Eu até anotei para não esquecer. Para que você também pare de responsabilizar tanto as pessoas. A gente tem essa questão de às vezes falar que o outro não deu certo porque o outro não colaborou. Não deu certo porque é karma, é do destino, é o signo. Vamos parar, gente, de colocar a responsabilidade sempre fora. Porque a vida não é sua, a vida não é minha. Então por que eu tenho que ficar responsabilizando sempre as pessoas por coisas que não deram certo na minha vida? Claro que vai ter influência das outras pessoas, mas tem pessoas que só sabem responsabilizar as outras. E aí ela não se responsabiliza pelas escolhas dela. Ela tá sempre colocando fora, tá? Então, isso é algo que eu queria deixar aqui mais evidente para vocês, tá? A Luca, e por que é tão difícil mudar nossa rotina? Lud, primeiro ponto, é difícil porque exige disciplina e constância. E o que acontece? A gente passa anos construindo hábitos. Lembra que eu falei no comecinho da live que em média a gente demora aí uns 7, 8 anos para criar o hábito de tomar banho e de escovar os dentes. Sempre alguém tem que ficar, a mãe sempre fala para a criança, você já escovou os dentes? Você já tomou banho? Tá na hora do banho? Então a gente passa longos anos repetindo coisas diariamente, enquanto isso a nossa personalidade está ali sendo formada, tá? Então na fase adulta eu vou ter que brigar, coloquei aqui entre aspas, eu vou ter que brigar com aquilo que eu passei anos construindo. Porque às vezes eu passei anos construindo algo que não tem tanto significado para mim agora, tá? Ficou claro aqui para vocês? Então a gente tem dificuldades em mudar hábitos, primeiro porque a gente passa anos construindo esses hábitos, repetindo esses hábitos, e para quebrar esse padrão eu preciso ter disciplina e constância para construir um padrão novo, tá? Então por isso que dá trabalho mudar. O desconforto, a novidade, os medos, isso tudo vai fazendo com que a gente permaneça onde está por ser mais seguro.
Não necessariamente é um lugar bom, às vezes, onde a gente tá, mas é um lugar que a gente conhece. Por que na questão do relacionamento também abusivo, as pessoas questionam muito? Por que a vítima não sai? Porque é um lugar que ela conhece. Ela, infelizmente, conhece aquele ciclo. E às vezes ela fica com medo de sair daquele lugar que ela conhece, mesmo não sendo bom, para ir para um lugar novo, para ir para um lugar que ela vai ter que desbravar. E aí, se é uma pessoa que às vezes responsabiliza sempre o que tá fora, ela vai ter mais dificuldade ainda, tá? Luca, depois me fala se tá respondida a sua pergunta, tá bom? Que eu vou seguir aqui no terceiro ponto, que é a questão de não ser tão imediatista. Para você quebrar um padrão, para você construir um novo padrão, novos hábitos, você vai ter que ter paciência, que é o que a Bárbara colocou aqui. E quando a gente fica imediatista, querendo que aquele resultado chegue tão rápido, eu acabo não tendo a constância, que é tão importante para a construção de um novo hábito. Disciplina e constância. Lembre-se sempre disso, gente, tá? Então, a questão de não ser tão imediatista vai te contribuir para que você construa novos padrões, construa novos hábitos, pegue outros caminhos, certo? Seguindo aqui, então eu já conscientizei, eu já negociei as coisas que são importantes, fiz o compromisso comigo, estou trabalhando meu pensamento para que as coisas às vezes não vão acontecer tão rápido quanto eu espero. Agora eu vou para o próximo passo, que é traçar um plano de execução, né? Então, tá, qual é o padrão novo que eu quero criar? Eu quero estabelecer X, né? O que eu preciso fazer para chegar nesse X? Que é o plano de execução. Eu quero mudar um hábito. O que eu preciso fazer para mudar um hábito alimentar, por exemplo? Eu quero terminar meu relacionamento. O que eu preciso fazer para terminar meu relacionamento? Quebrar esse padrão. Eu quero deixar de me interessar por pessoas que não estão me valorizando. Qual é o plano de execução para que eu consiga fazer isso, tá? Vamos ver aqui o que a Bárbara colocou. Vejo que a questão do imediatismo é um grande problema. Sim, Bárbara, em todas as áreas. Quando a gente quer que as coisas aconteçam numa velocidade muito rápida, tem coisas que às vezes vão acontecer numa velocidade rápida, mas quando a gente está falando de padrões, coisas que levaram anos para eu aprender, não vai ser em dias que eu vou deixar de aprender isso, tá? Tem muitas pessoas, gente, tomem cuidado com as coisas que vocês consomem também na internet, né? Gente que fala que você vai mudar o hábito em X dias, não é bem dessa forma que funciona, porque você vai ter que ter constância, e não vai ser em 10, em 15 dias que você vai mudar hábitos aí que estão profundamente enraizados, tá? Por isso que a questão de não ser imediatista, você vai precisar praticar, tá? E a negociação também, sempre lembrando aquilo que é importante para você e se está condizente com o hábito que você queira aí construir, tá bom? E aqui a gente vai entrando no último ponto, que é importantíssimo também, que é a ação. Então, você precisa começar a colocar em prática. É modificar a alimentação? Então, começar a colocar em prática. Na questão amorosa, é começar a colocar em prática. É um compromisso que você vai ter que fazer com você e colocar em prática. Então, hoje eu passei aqui uma dica valiosíssima para vocês. Agora, é cada um que tá aí identificar o padrão que você queira modificar aí na sua vida, tá? Depois eu vou até fazer um resuminho, vou deixar aqui com vocês com os passos que eu acho importantíssimo, mas vocês vão ter que tomar atitudes, né? Deixar de pegar aquela estrada esburacada que você tá acostumada a pegar todo dia e começar a desbravar outros caminhos, né? Pegar uma estrada diferente, que você não conhece, talvez vai levar mais tempo? Sim, mas você vai ter uma estrada melhor, mais clara, com mais conforto, tá? E às vezes você vai deixar de sair dessa estrada que você conhece muito bem, mas que tá toda esburacada, tá toda escura e que já não faz mais sentido você continuar nessa estrada, certo?
Gente, me conte aqui, eu fiz um compromisso comigo, também tô na negociação aqui, que eu vou fazer meia hora de live, para eu não me estender muito e não estender também muito aí o tempo de vocês. Me contem aqui o que vocês acharam dessa live. Quero ouvir agora um pouquinho de vocês. Vocês gostaram? Fez sentido para vocês o que eu trouxe? Vocês acham que dá para colocar em prática aí na vida de vocês? Me contem aqui. Também quero ouvir vocês. Dentro do seu tempo. Sim, Bárbara, isso mesmo. E cada um aqui, gente, vai ter um tempo, né? O meu tempo é diferente do tempo da Bárbara, é diferente do tempo da Cíntia, é diferente do tempo da Fabi. Cada um sabe as suas necessidades e sabe também o tempo que levou para construir, né? Aquilo que talvez você queira modificar. Então, tenha paciência com você também, né? Saiba que o seu tempo ele precisa ser respeitado. Então, hoje eu trouxe todo aqui um conceito, mas às vezes não vai se encaixar ainda naquilo que você está vivenciando, né? Para outras pessoas vai se encaixar e a pessoa já vai começar a ter atitudes diferentes, vai começar a fazer mais negociações com ela mesma, né? Então, cada um aqui vai ter o seu tempo, o seu momento e a sua forma de começar a quebrar esses padrões. É importante aqui que cada um visualize aquilo que é possível para si. A Eliette falou que gostou muito, a Bárbara também. A Cíntia, eu gostei do tema e desse formato de 30 minutos. Que bom, gente. Então, toda segunda eu vou estar aqui com vocês às 20h30. Semana que vem vai ter um tema super interessante também, que tem a ver com o que a gente começou a falar hoje. Todas essas lives, pessoal, tem a importância para mim de ter esse compromisso aí com vocês. E se em cada live eu conseguir atingir uma pessoa e que essa uma pessoa tenha um comportamento diferente, para mim já ganhei a vida, sabe? Eu acho que sempre vocês me mandam feedback aqui da importância das minhas palavras, dos temas que eu trago, e eu acredito muito nisso. Quanto mais a gente fala sobre assuntos que são importantes, quanto mais a gente pega esses momentos para pensar na nossa vida, naquilo que a gente está fazendo com a nossa vida, mais coisas a gente consegue construir pra gente, tá? Então eu quero agradecer a vocês por estarem aqui sempre comigo. Vocês nunca soltam minha mão, né? Que bom. E a gente se vê na próxima segunda, tá? E toda segunda, gente, vamos compartilhando com mais pessoas para que a gente consiga aí chegar sempre em mais pessoas e que mais pessoas consigam olhar para as próprias vidas e perceberem que é possível a gente ter comportamentos diferentes, ter uma vida diferente. E aquilo que eu sempre falo, gente, a sua situação atual não é teu destino final. O que você está passando hoje, talvez as condições que você tenha hoje, não significa que você vai permanecer nessas condições para sempre, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Até segunda-feira e depois eu deixo um resuminho da live aqui para vocês. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada, obrigada, obrigada.